Galera, reação de oxirredução representa uma gama de reações na química, certo? Que ocorrem com transferência de elétrons, beleza? Isso aqui é muito importante e para que vocês entendam bem isso, é necessário que vocês saibam NOx, que é a aula passada, beleza? Quem não viu o vídeo de NOx, volta rapidinho, dá uma olhadinha para entender reação de oxirredução. Então, ó, reação de oxirredução são reações que ocorrem com a transferência de elétrons. Quando ele fala transferência de elétrons, ele quer dizer que alguém está ganhando elétrons, no caso um elemento químico ganha elétrons, enquanto outro elemento químico perde elétrons. Beleza? E essa reação ela vai ocorrer com variação do NOx, que é o número de oxidação. Vamos observar como é que seria isso aí. Eu tenho essa reação química aqui, ó, onde o ferro reage com sulfato de cobre, produzindo sulfato de ferro e cobre metálico. Beleza? Se a gente for verificar o NOx das substâncias aqui dentro, o que a gente teria? Nesse caso aqui, o ferro ele é uma substância simples. Substância simples possui NOx igual a 0. Aqui, nós teríamos o CuSO4, né? Oxigênio apresenta NOx menos 2. Como eu tenho 4 oxigênios, o NOx é menos 8. O enxofre, quando se combina com o oxigênio nessa proporção, SO4, o enxofre assume carga mais 6. E existe uma regra de NOx que diz que a soma dos NOx em uma substância tem que ser igual a 0. Ó, se de oxigênio eu tenho menos 8, de enxofre eu tenho mais 6. De cobre eu vou ter que ter mais 2, porque mais 2 com mais 6 dá mais 8, com menos 8 dá 0, e a soma dos NOx seria 0. FeSO4, oxigênio mais uma vez menos 2, 4 oxigênios menos 8. O enxofre vai ser mais 6. E o ferro, para que isso aqui dê 0, tem que ser mais 2. Mais 2 com mais 6 dá mais 8, com menos 8 dá 0. E os NOx de uma molécula tem que dar igual a 0. Aqui o cobre está como substância simples. Substância simples apresenta NOx igual a 0. Beleza? De posse disso aí, a gente pode verificar o que aconteceu dentro da reação química. Saca só. O ferro saiu de 0 e foi para mais 2. Então, ocorreu uma variação no número de oxidação do ferro. Ele saiu de 0 para mais 2. E o cobre, ele saiu de mais 2 para 0. Se o cobre saiu de mais 2 para 0, também teve uma modificação no número de oxidação do cobre. Certo? Como a gente teve variação de NOx, a gente está falando de uma reação de oxirredução. Sabendo isso aqui, a gente pode passar para uns conceitozinhos novos, que é o seguinte. Oxidação. Elementos que se oxidam são elementos que perdem elétrons e ficam com carga positiva por terem excesso de prótons. Mas vamos ser mais objetivo. Toda vez que vocês observarem oxidação, é porque o NOx aumenta na reação química. Se vocês observarem redução, o que significa redução? Os elementos que se reduzem ganham elétrons, ficam com carga negativa por ter excesso de elétrons. De forma prática, redução, o NOx diminui na reação química. Beleza? Então, oxidação significa perder elétrons. Perder elétrons vai caracterizar um aumento do NOx na reação química. Redução, ganhar elétrons. Ganhar elétrons vai caracterizar uma diminuição do NOx na reação química. Então, vamos lá. Olha aqui. Vamos estudar essa reação química para ver o que aconteceu, quem oxidou e quem reduziu. Hidrogênio, NOx é mais 1. Tenho 4 hidrogênios mais 4. Para que a soma dê 0, o NOx do carbono tem que ser menos 4. Oxigênio aqui é substância simples. Ó. A molécula é O2, formada apenas por oxigênio. Toda substância simples tem NOx 0. Oxigênio aqui é combinado. Combinado oxigênio tem NOx menos 2 em geral. Menos 2, como eu tenho 2 oxigênios, menos 4. O NOx do carbono tem que ser mais 4. Oxigênio menos 2, hidrogênio é mais 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, mais 2. Mais 2 com menos 2 dá 0, que é o que a gente está buscando realmente. Se a gente for comparar agora os elementos dos dois lados da reação, a gente vai observar o seguinte. Ó.
O carbono saiu de menos 4 nos reagentes para ficar mais 4 nos produtos. Se ele saiu de menos 4 para mais 4, quer dizer que o número de oxidação dele está aumentando. Se o número de oxidação dele está aumentando, quer dizer que ele oxidou. Então, ó, o carbono ele oxidou. A regrinha, uma dica que eu dei para vocês é porque o NOx aumenta. Beleza? Agora vamos ver quem foi que reduziu. Porque se o carbono oxidou, obrigatoriamente alguém reduziu. E quem vai ter reduzido vai ter sido o oxigênio. Olha para cá. O oxigênio ele saiu de 0 e passou a ser menos 2. Se o número está diminuindo, ocorreu redução. E a redução a gente disse que era fácil de ver quando o NOx diminui. Então, ó, o NOx saiu de 0 para menos 2, ele está ficando negativo, ele está diminuindo, redução. O NOx saiu de menos 4 para mais 4, o valor está aumentando. NOx indica oxidação. Tá bom? Vamos para mais um exemplo. Está aqui o nosso exemplo inicial, tá? O que a gente mostrou no começo da aula. Ó. A gente tinha observado que o ferro era 0, o cobre era mais 2, oxigênio menos 2, tem 4 oxigênios menos 8. Aqui o enxofre seria mais 6. Cobre, substância simples, 0. Oxigênio menos 2, 4 oxigênios menos 8. Enxofre mais 6, quando forma SO4, tá? SO4 é oxigênio com NOx menos 2, enxofre com NOx mais 6. E para que isso dê 0, o ferro tem que ser mais 2. Vamos agora observar os elementos nos reagentes e nos produtos. O ferro saiu de 0 para mais 2. Se o ferro saiu de 0 para mais 2, a gente teve uma oxidação. Por que oxidação? Galera, o jeito mais fácil de falar é que a oxidação ocorreu porque o NOx aumentou. Beleza? Se o ferro sofreu oxidação, obrigatoriamente alguém tem que sofrer redução. E quem sofreu redução aqui foi o cobre. Ó. O cobre saiu do NOx mais 2 para 0, ou seja, o NOx está diminuindo. Se está diminuindo, a gente diz que teve redução. E a redução foi ocasionada pela diminuição de NOx, ou o NOx diminuiu. Então, o que a gente vai ter que observar em reações de oxirredução é isso, galera. Primeiro, a gente avalia os NOx para ver se variou. Se variou, teve oxirredução. O NOx que aumenta, da substância que aumenta, indica oxidação. O NOx que diminui, indica redução. Beleza? Então, a gente poderia falar que o ferro está se oxidando, o cobre está se reduzindo nessa reação de oxirredução. Massa?